Olá, boa noite para vocês, tudo bem? Essas lives, estão acontecendo toda terça e toda quinta, então toda terça e toda quinta nós vamos ter lives aqui no perfil para a gente falar um pouco sobre introdução alimentar, alimentação infantil, nutrição materno-infantil, mas especialmente sobre introdução alimentar. Então, essas lives que a gente tem aqui no perfil são justamente para que você consiga tirar as dúvidas que você tem sobre a introdução alimentar do seu bebê, sobre a forma de fazer essa introdução alimentar e se preparar para essa fase tão importante na vida dele, tá? Eu sou a Mariana Correia, eu sou nutricionista materno-infantil, tenho 11 anos de experiência na área de nutrição materno-infantil, trabalhando principalmente com crianças, na alimentação pública. E hoje, o tema da nossa live são as formas diferentes que a gente tem de fazer a introdução alimentar do bebê. O que a gente chama muitas vezes de métodos de introdução alimentar. Métodos de como ofertar estes alimentos para o seu bebê. Eu sei que esse tema é um tema que gera muitas dúvidas, muitas vezes as pessoas acham que precisam fazer de um tema específico ou de um método ou de outro. Então é muito importante entender, quais são os métodos, as vantagens e desvantagens de cada um, como você faz para fazer um, como você faz para fazer outro, para que dessa forma você consiga escolher da forma mais tranquila para você e para a família de vocês a forma como fazer a introdução alimentar do seu bebê, tá bom? Vocês vão perceber que lá no final o objetivo central é um só, oferecer e fazer com que esse bebê aprenda a comer da forma mais tranquila, mais saudável e da melhor forma possível, tá bom? Então, os métodos de introdução alimentar são os diferentes formatos que a gente tem de ofertar os alimentos para os bebês. Este tema, essa questão dos métodos, de forma alguma é uma prescrição, de forma alguma tem um objetivo de que vocês saiam, fazendo de uma forma, de outra, sem orientação, mas sim que vocês entendam quais são as principais formas de a gente fazer a introdução alimentar, tudo bem? É muito interessante que vocês conheçam todas as formas de fazer a introdução alimentar, porque vai dar uma segurança a vocês e vocês vão perceber que pode ser muito mais leve do que vocês pensam, do que muitas vezes a gente fica achando que vai ser. Aquele bicho de 7 cabeças, Então, esse conteúdo, essa live, principalmente essa aula, é uma oportunidade muito grande de vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre as formas de fazer a introdução alimentar, tá bom? E esses diferentes métodos aí, que dá a impressão de que antigamente era de um jeito e dava certo, A gente não sabe se realmente dava certo. Eu acho que não dava muito certo, não. Mas agora tudo diferente, agora eu já não sei mais como fazer e tal. Tudo bem? Então, vamos falar primeiro, do que é essa questão do método, Então, quando a gente fala de método de introdução alimentar, a gente está falando justamente da forma que você vai usar, processar o alimento, cozinhar, picar, o utensílio que você vai usar, como você vai conduzir todo o processo de dar a comidinha para o seu filho ou para sua filha, E aí, hoje a gente tem diferentes formas de você oferecer. Algumas dessas formas foram com o tempo sendo estudadas e percebidas pela ciência, e hoje a gente tem algumas recomendações, Então, a gente tem principalmente 3 métodos centrais, Vamos falar de 3 métodos centrais. O primeiro método seria o método tradicional. Então, o que é o método tradicional? O método tradicional é aquele velho método da papinha, da comida amassadinha, A gente hoje não fala muito em papa, porque a papa dá a impressão, muitas vezes, de que você está amassando tudo e misturando tudo junto, Papa salgada, papa de doce. Então, hoje, o que a gente tem como recomendação é que você ofereça a comida amassadinha quando você vai fazer o método tradicional, que é o método em que você dá a comida na colherinha, toda amassadinha, e que você dê a comida de forma separada. Então, este método é o que a gente chama de método tradicional. E é a velha e boa comida amassadinha que as nossas mães faziam, as nossas tias faziam. Então, é aquela
forma conhecida de ofertar alimentos aos bebês. O método tradicional, ele tem vantagens, que são vantagens, né, como por exemplo, a questão dele ser um pouco mais rápido, né, ele fazer um pouco menos de bagunça. Um pouquinho de bagunça a gente sabe que no início da introdução alimentar vai fazer de todo jeito, mas ele faz menos bagunça, porque você que está ali conduzindo, oferecendo a comida, né, e dá uma segurança maior para as famílias, porque as famílias já estão acostumadas a ver os bebês sendo alimentados dessa forma, né? Então, a sua mãe ofertou comida para você dessa forma, então se ela precisa ajudar você, se a sua sogra precisa ajudar você no processo de oferecer um almoço, um jantar, uma frutinha, ela já vai saber mais ou menos ali como fazer, porque ela já sabe amassar. Às vezes a diferença, né, é que antigamente ofertava essa comida muitas vezes batida no liquidificador, passada pela peneirinha. Então as pessoas acreditavam que quando faziam a mudança do leite para a comidinha, precisava bater tudo e oferecer uma comida líquida para o bebê. E hoje a gente já sabe que não tem necessidade e não deveria ser assim. Que a gente vai ofertar a comida amassadinha com o garfo, não tem problema algum ser feito dessa forma, mas que a gente vai ofertar a comida amassada e separada, não fazer aquela papa cinza, né? Eu gosto até de brincar assim, que a gente vai ver aquela comida do neném, tem nem vontade de comer, né? Que é aquela comida sem tempero, sem cor nenhuma, cinza, então, né? É terrível. Então, esse seria o método tradicional. A gente tem também o método, né, que se chama BLW. Então, o que seria o BLW? Essa sigla, BLW, significa em português o desmame guiado pelo bebê. Então, o BLW, ele não é somente uma forma de oferecer a comida em pedaços. O BLW é também uma forma de você oferecer a comida e acreditando, colocando bastante confiança na capacidade que o seu bebê vai ter, tanto de mostrar a você que ele está pronto para comer, que ele está na hora de comer, que ele quer comer naquele momento. Então, quando você sentar o seu bebê ali na cadeirinha, colocar a comida na bandejinha, ele que vai te mostrar com qual alimento ele quer começar, né? A introdução alimentar, ele quer começar ali essa refeição. E ele que vai mostrar a você também qual quantidade ele vai comer, qual é o ritmo que ele vai comer. Então, o BLW, além do bebê muitas vezes comer a comida em pedacinhos, né? Ele não vai comer tudo amassadinho, você vai dar um pedacinho de batata, você vai dar um pedaço de cenoura, você vai dar uma tirinha de carne. Ele é um método em que o bebê que vai muitas vezes parar de comer e você precisa ter uma confiança de que ele está demonstrando através da programação que ele tem de saciedade, que ele está satisfeito. Então, precisa existir uma tranquilidade dos pais. BLW não é só dar a comida em pedacinhos. Você pode fazer o BLW com a própria colherinha, com a comida amassadinha, com o purê, né? Então, com a consistência mais comum, né? Porém, também acreditando no bebê nessa questão de demonstrar para você que ele está satisfeito. Então, às vezes, deixar o bebê pegar a colherinha quando ele já está conseguindo pegar a colherinha com purezinho, dar coisas amassadinhas, mas nessa questão de deixando o bebê guiar o ritmo, o bebê mostrar o quanto que ele quer comer. Então, o BLW, ele tem essa questão de valorizar muito a autonomia do bebê e, à medida que ele vai se desenvolvendo, a autonomia da criança pequenininha também, né? Então, uma grande vantagem que o BLW tem é que ele realmente ajuda no desenvolvimento da autonomia e também ajuda no desenvolvimento da coordenação motora fina. Então, o bebê chega a 1 aninho ali, muitas vezes já conseguindo usar os talheres, usar garfo, usar as colheres, já sentar ali na mesa, fazer uma refeição ali, né? Mesmo que com as limitações dele de bebê, né? Que com 1 aninho ele é um bebê, mas com as limitaçõezinhas dele ali, ele consegue mostrar para você que ele já está satisfeito, ele consegue sentar ali com vocês perto e desfrutar ali, né? Daquela refeição junto dos pais, junto de toda a família. Então, isso é uma grande vantagem de se fazer
a introdução alimentar através do método BLW. Existe um medo de que o BLW, de que oferecer a comida em pedacinhos, faça com que o bebê engasgue com mais facilidade. Esse medo, ele não tem tanto fundamento. O bebê pode se engasgar também com papinha, também com alimentos líquidos, né? É lógico que quando o alimento ofertado em pedaços é muito duro, ou ele está numa consistência errada para o neném, num corte errado para o neném, aí sim, você pode ter um risco aumentado de você ter algum engasgo, alguma intercorrência, por causa dos pedaços que estão em corte e em consistência inadequada. Quando você vai fazer o BLW, quando você vai ofertar um alimento na consistência, que é uma consistência sólida, porém macia, né? Você vai dar, por exemplo, uma batata, você vai fazer o teste, colocar lá na boca, apertar com a língua ali no céu da boca, ver se aquele ali virou uma papinha, né? Se ele se amassou todo. Se você conseguiu fazer esse teste e ficou na consistência, né, que virou um purê na sua boca, está na consistência adequada. Nesses casos, né, o risco de você ter um engasgo é o mesmo que ter um engasgo com o método tradicional, com a comida amassadinha. Mas você sempre tem que ter em mente que é importante que você não deixe de aprender a manobra de desengasgo, porque o seu bebê pode engasgar, inclusive, com leite. Tudo bem? Então, assim, não tem, gente, a gente não tem um risco aumentado em fazer o BLW de engasgo. Mas a gente precisa saber desengasgar o bebê de qualquer forma, tá? E o BLW também, para alguns bebês, ele pode não ser a melhor alternativa, porque também temos bebês que não se adaptam, né? Então, muitas vezes, o bebê ainda está, ele está maduro, mas ele ainda não está com aquela maturidade ali na boquinha, né? Na parte de dentro da boca dele, para lidar, né, com esses pedaços maiores. E às vezes ele vai reclamar, e às vezes você ali ofertando a comida para ele na colherinha, você vai perceber que ele vai gostar, que ele vai ficar mais tranquilo, mais relaxado, que a comida amassadinha ele consegue lidar melhor. Nesse caso, não tem nenhum problema em você fazer a introdução alimentar com o método tradicional, tá? E aí, a gente tem sempre que ter atenção ao seguinte fato: mesmo que você escolha fazer a introdução alimentar pelo método tradicional, pelo método da comida amassadinha, que não tem nenhum problema, você pode fazer, pode ficar tranquila, seu bebê não vai ficar atrasado, mas você precisa ficar muito atenta, estar sempre atenta a progredir as texturas. O que é isso, Mari? O que é progredir as texturas? Então, quando o seu bebê tá com 6 meses, ele vai comer a comida bem amassadinha. À medida que ele for ficando maiorzinho, 8 meses, 9 meses, esses pedaços, eles precisam começar a aparecer. Porque o seu bebê, ele tem que ter um trabalhinho ali, né, para poder treinar a mastigação dele, né? Então, nesses casos, nós vamos sempre estar ali fazendo com que a comida fique cada vez menos amassada, toda separadinha, cada vez menos amassada. E aí, quando o neném tiver ali por volta de uns 10 meses, 11 meses, quase um aninho, ele já tem que estar comendo numa consistência parecida com o bebê que está fazendo BLW. Então, por isso que eu falo que o seu bebê não vai ficar atrasado, né? E aí, ele estando com 10 meses, 11 meses, você vai começar a amassar menos, tá? E sempre tenha atenção, quando você vai dar comida amassadinha, tenha atenção de não forçar que o bebê coma. Não é porque você tá ali conduzindo, dando a comidinha, que você vai ficar toda colocando a colherzinha dentro da boca do neném, raspando ali em volta, colocando de novo. Se o seu bebê demonstrou para você que ele não está querendo mais comer, deixa ele para a próxima refeição, tá? Não force, né? Não faça daquele momento ali um grande momento de estresse, tá bom? Então, você pode fazer o método tradicional com toda tranquilidade, desde que você faça a progressão das texturas no momento correto, da forma correta e ofereça todos os grupos alimentares, tá? Então, mesmo que você vai oferecer amassadinho, tem que ter carne, tem que ter feijão, alimento do grupo do feijão, leguminosas, tem que ter cereal, tem que ter o arroz, né? Tem que ter a batata, tem que ter todos os grupos alimentares presentes, independente de qual seja a forma que você vai fazer
para oferecer a comida para o seu neném, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, a gente tem esses dois métodos principais. Método tradicional, que é o método da colherinha, que é o método da comida amassadinha. E nós temos o terceiro método, que seria uma mistura dos dois, talvez, né? A gente chama de método participativo, né? Introdução alimentar participativa, que é uma junção, né, do BLW, de conceitos do BLW com a comida também amassadinha do método tradicional. Então, na introdução alimentar participativa, em que você usa os dois métodos para você ofertar, você pode tanto ofertar em dias diferentes, de formas diferentes. Então, às vezes, no dia que você está trabalhando, por exemplo, você oferta, né, quem está ali com seu neném, a mãe, a sua sogra, vai oferecer, né, uma pessoa que cuida do seu bebê para você, vai oferecer a comida ali no método tradicional, porque ela vai ter mais segurança, ela vai estar mais tranquila. E quando você está em casa no fim de semana, ou quando você vai chegar para jantar, você oferta a comida em pedacinhos, né, com o método BLW. Você pode tanto fazer isso, quanto você pode fazer, o que eu acho bem interessante, você ofertar a comida amassadinha ali e em conjunto você deixa um pedacinho. Então, assim, você vai ofertar, hoje o seu cardápio vai ser mandioca cozidinha, aí você já dá ela amassadinha na colherinha, feijão, carne moída, brócolis, né? Então você pode dar amassadinho e você deixa um pedacinho de mandioca para o seu neném encostar, tocar, colocar na boca, porque o mais importante é que ele tenha esse contato com a comida. O processo do comer, o processo do se nutrir, né? O processo de você comer, aceitar um alimento, de aceitação de um alimento, a gente chama isso de uma escalada. Então, nós temos a escalada do comer. E você começa esse processo antes de colocar o alimento à boca. Então, só do bebê estar no mesmo ambiente daquele alimento, ele já começou a subir a escalada, né? A escadinha do comer. Só dele tocar, só dele colocar na boca e tirar, só dele sentir todas as sensações que aquele alimento proporciona a ele já está inserido no processo do comer. Então, ele já está dentro desse aprendizado do que é se alimentar. Então, é muito importante que você utilize os dois métodos juntos, se for possível, se você optar pelo método tradicional. Então, dê um pedacinho de comida, deixa ele interagir, né, com aquele alimento, para que ele realmente tenha esse contato, tá? Então, o método tradicional tem disso, né, de você juntar os dois, né? Você usa as consistências diferentes dos dois métodos e essa questão de respeitar a saciedade do bebê, da criança, tá ali com ele, de fazer a comida ser um momento prazeroso e observar muitos sinais de saciedade que o neném te dá, tá? Essa questão dos métodos, gente, muitas vezes as pessoas acham que isso é uma besteira, né? Nada a ver, né? Por que fazer introdução alimentar de uma forma diferente? Antigamente a gente fazia de qualquer jeito, né? Era tudo batido no liquidificador e deu tudo certo. Ninguém teve problema nenhum com isso. Tá todo mundo vivo aí, né? E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Como antigamente isso era feito de uma forma muito intuitiva ali, um ia passando pro outro e a gente fazia mesmo de qualquer forma, tudo amassado, tudo batido, tudo misturado. A gente tem aí, né, hoje uma grande quantidade das pessoas na população que tem ou dificuldades alimentares, né, que são seletivas. Então o pessoal brinca muito, né? Porque eu tenho paladar infantil, porque eu só gosto de comer doce, porque eu não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, não gosto de verdura. Então, quantos adultos, né, eu que estou no consultório, quantos adultos eu conheço e já atendi que tem dificuldade para comer hoje verduras, legumes. Isso pode ter várias causas, né? E uma dessas causas pode ser a própria introdução alimentar, que não foi feita dessa forma a respeitar a saciedade dessa criança, com tudo misturado. Então ele não sabe direito nem o que ele comia. Então ele não teve a oportunidade, quando ele era um bebê ou uma criança pequena, de entender o que era esse sabor, essas consistências. E isso foi sendo construído ali para ele, até que agora ele chega a ser um adulto
que tem uma dificuldade de comer, né? E isso pode acontecer até antes mesmo de você ficar adulto, né? Com aquela criança de 4, 5 anos, que ela vai ficando mesmo mais seletiva naturalmente. E aí, se a introdução alimentar às vezes foi feita de uma forma sem muito planejamento, ela acaba ficando uma criança seletiva também. E isso depois é muito mais difícil da gente reverter. Possível de se reverter, mas difícil de se reverter também. Então é importante a gente saber por que existem esses métodos, né? E os benefícios, né? E os riscos, malefícios de cada um. Porque muitas vezes você às vezes se sente até culpada por estar fazendo a introdução alimentar do método tradicional, né? Ou às vezes se sente culpada por você estar lá fazendo no método tradicional e seu bebê não aceita o BLW, ou vice-versa, né? Você queria fazer o BLW, seu bebê não gosta de jeito nenhum. Então você entender que ele não vai ficar atrasado, prejudicado, só porque ele não está fazendo do método X ou do método Y a introdução alimentar dele, né? Então, quando a gente fala em estudar os métodos, falar dos métodos de introdução alimentar, das formas de você oferecer os alimentos para o bebê, não significa que são regras e regras que são imutáveis, regras que você não pode sair de jeito nenhum. Então, eu estou fazendo BLW, então meu bebê nunca vai poder comer uma papinha. Então, meu bebê nunca vai poder comer nada na colherinha, né? Então, tudo eu tenho que deixar ele comer no BLW, fazer aquela bagunçona, porque senão ele vai perder muitas oportunidades sensoriais. E eu sempre falo que a introdução alimentar, ela é um tempo relativamente até longo, 1 ano e meio ali, né, dos 6 meses até 2 aninhos. Então, nesse período de tempo em que você está no processo de introdução alimentar, então no período de tempo de 6 a 2 anos, a gente está no processo ainda de introdução alimentar. Então, nesse período de tempo, você pode mesclar os métodos, né? Começar com um método, depois passar para o BLW, ir devagar e sem essa necessidade de testar tudo ao mesmo tempo. E sem a necessidade também de, se você está fazendo um método hoje e semana que vem você vê que seu bebê está respondendo melhor ao outro, você trocar quando há possibilidade, tá? Então, quando a gente fala das formas diferentes de você ofertar os alimentos, não significa que você precisa ser do time da BLW nem do time da comida tradicional. Significa que você pode pegar o melhor de cada método e aproveitar no contexto da sua família. Porque o que é importante é que a introdução alimentar ela esteja dentro do dia a dia da sua família da forma mais tranquila possível, né? Para que não seja uma coisa, um elefante branco ali dentro da sua sala, que seja uma coisa natural. Quanto mais naturalidade você tiver nesse processo, mais o bebê vai entender que isso é natural, né? Que não é um circo aquilo que está acontecendo. Então acontece muitas vezes, né? O bebê vai comer, ele vai comer separado de todo mundo. Toda hora que ele vai comer a gente filma ele e ele vai ficando assim, falando, gente, mas esse negócio de comer é muito estranho, né? Então, assim, a gente já filma o bebê para tudo mesmo, mas vamos com naturalidade. Você não precisa necessariamente escolher um método para a vida inteira, né? Você pode aproveitar o melhor de cada método, né? Então, a forma correta da gente fazer é essa: você aproveitar o melhor de cada um. Não precisa de fazer BLW se você não quer, não precisa fazer amassadinho também se você não quer. Você vai fazer a introdução alimentar da forma que for mais confortável para vocês e respeitando a evolução dos dois métodos, né? Quando chegar o momento, o seu bebê precisa sim, com 1 aninho, estar ali comendo uma alimentação muito próxima à alimentação da família, né? Também a gente não pode deixar tudo amassadinho por medo de que o bebê não vai comer até 1 ano, né? Então acontece também, né? Muitas vezes o bebê chega a 1 aninho comendo absolutamente tudo amassado, tudo misturado, ele não sabe nem o que é cada coisa, né? O que é uma beterraba, o que é uma cenoura, porque ele sempre come tudo misturado. Então ele vai perdendo essa oportunidade de sentir os sabores diferentes, né? E essa oportunidade de ser apresentado às diferentes formas de se comer um alimento, né? E nesse processo de você oferecer os alimentos de forma diferente,
É muito interessante que, assim, muitas vezes alguns alimentos eles aceitam de uma forma e outros eles já não aceitam, né? Então, aqui mesmo, aqui em casa eu percebo que, assim, por exemplo, desde a introdução alimentar, alguns alimentos no vapor, abóbora, abobrinha, chuchu, a minha filha aceita muito bem, né? Então tem crianças que realmente aceitam muito bem, às vezes até sem tempero. Às vezes o mesmo alimento feito refogado, com alho, já não aceita tão bem. Às vezes misturado com outro alimento já não aceita tão bem. Às vezes assado o vegetal aceita super bem. Então a gente precisa ir encontrando essas formas que apetecem mais, dão mais interesse ao bebê. E a gente só vai conseguir fazer isso se você realmente tiver variedade, estiver ali oferecendo no dia a dia e deixando que ele experimente, né? Então, uma coisa que eu já acho que você já pode começar, se você for começar a introdução alimentar do seu bebê, é fazer essa junção das formas de oferecer, né? Então, você pode hoje começar a oferecer os alimentos na forma tradicional, se o seu bebê já tem o sinal de prontidão e tem os 6 meses completo, mas perto você deixa um pedacinho de batata, um pedacinho de mandioca, um pedacinho da cenoura cozidinho, palitinho bem macio, e veja a reação dele, veja o que ele sente, como que ele faz, se ele pega, se ele põe na boca, dá uma colherinha para ele também, né? Põe a papinha ali, um pouquinho de papinha na colherinha, vê se ele pega, vê se ele põe na boca, né? E aí você vai ver que às vezes ele vai jogar, às vezes ele vai colocar de um lado, do outro. Mas essa oportunidade de conhecer o alimento, encostar no alimento, tocar no alimento, ele vai ter principalmente nessa fase da vida, que é a fase em que ele está mais disponível a conhecer coisas diferentes, tá? Então, tenta já, a partir de hoje, fazer esse processo de deixar ele ter esse contato mais íntimo com a comida, tá? Então, resumindo aí os nossos métodos, né? Essas formas de você oferecer os alimentos na introdução alimentar, nós temos 3 formas principais. O método tradicional, que é o da comida amassadinha, o método BLW, que é o desmame guiado pelo bebê, então a comida em pedaços macios, e quem conduz a introdução alimentar, quem mostra que não quer mais, que quer, quem mostra quais grupos vai comer é o bebê. E a gente tem a junção desses 2 métodos que a gente pode chamar de introdução alimentar participativa, tá? Então a gente tem essas formas de oferecer, nenhuma delas está errada, nenhuma delas é superior. Uma pode ser melhor em algumas coisas, a outra melhor em outras, mas é importante que todas elas cheguem no mesmo destino, que é o seu bebê ali perto de um aninho, estar nutrido, né? Você estar bem tranquila e o seu bebê estar ali comendo o mais próximo possível do que seria a sua alimentação na família. E aí depois de um aninho a gente vai colocar o sal e aí vocês vão estar comendo praticamente a mesma comida, tá? Claro que a gente pode fazer algumas adaptações na textura, mas é basicamente isso. Então não existe um método superior, não existe uma forma melhor do que a outra de fazer essa introdução alimentar, mas a gente precisa tentar explorar o máximo possível e aproveitar enquanto os nossos filhos estão na fase mais receptiva da vida deles. Tô colocando tudo na boca e estão querendo experimentar o máximo de sabores possível, tá? Eu vou deixar essa live salva aqui no perfil. E se você vai começar a fazer a introdução alimentar, assiste ela de novo. Tem bastante material aqui no perfil também sobre os métodos. Depois eu vou postar alguns posts do feed que eu já fiz. E manda essa live também para alguma gestante, para alguma mãe que você conheça, que tem bebê ali entre 6 meses e 2 anos, tá? Não é porque passou de um aninho que não tá fazendo introdução alimentar, não. Ainda tá fazendo a introdução alimentar. Tá bom, pessoal? Então, terça-feira que vem eu volto com outro tema. Se você tem alguma dúvida sobre introdução alimentar, sobre alimentação infantil, nutrição materna infantil, tô colocando caixinha de pergunta todos os dias no perfil. Você pode mandar, que pode virar, a sua dúvida pode virar o tema de uma próxima live, tá? Um abraço para vocês e boa noite.